Guten Abend. Hallo? Haben wir jemanden schon da? Já tem alguém aí? Hallo? Guten Abend. Boa noite, pessoal. Então, eu sei que vocês geralmente vão chegando aos pouquinhos, né? Então, eu vou aproveitar esse momento para fazer de novo aquela recapitulação, digamos assim, básica, né? Se alguém chegar e puder só me dizer que o áudio está ok, que vocês estão conseguindo acompanhar, que não está travando, que está tudo tranquilo, por favor me avisem, ok? Mas enquanto isso, então eu vou aqui lembrando todo mundo que quem ainda não se inscreveu ainda dá tempo, né? Porque as aulas da semana passada estão gravadas, já estão lá no site, tem os exercícios, tem o material que acompanha, já tem alguns extras também, como por exemplo a lista dos principais verbos irregulares que está lá, né, para ajudar vocês. E tem mais uma série de outras coisas que vão entrando agora conforme a gente vai avançando no conteúdo, né? Tem uma série de presentinhos especiais para vocês, né? Para quem está acompanhando, para quem se inscreveu. O que mais? Então, sim, deixa eu voltar aqui, ó, gente. Qualquer coisa, quem está vendo pela primeira vez, né? Que sempre tem alguém que está chegando, que nunca viu, não sabe o que está acontecendo. Então, olha, gente, para quem ainda não se inscreveu, o link deve estar aí acima também, tá? Na descrição aqui do vídeo ao vivo, onde vocês estiverem vendo. Né? Ou se não, é só copiar aqui, ó, gente, olc-clube.com.br/14-dias-d-alemão sem o tio, tá bom? E aí, entrando lá, vocês vão conseguir ter acesso às aulas passadas, para vocês tanto assistirem no site quanto baixarem, tá? Vocês têm acesso ao material aqui que é usado como base para as aulas, vocês têm acesso a uma série de exercícios. Esse final de semana entrou muita coisa lá, tá? Então, quem não tinha visto ainda, né? Quem ainda não entrou, já se inscreveu, mas não entrou. Entrem lá, gente, que vocês vão ver que tem coisa pra caramba já, tá? E tem muita coisa, né? Tem esse material acompanhando, tudo mais. Então, entrem lá e vocês vão ver que... Porque, assim, assistir as aulas ao vivo é legal, né? É legal, é prático, né? Vocês estão aqui, estão no celular, onde quer que vocês estejam, vocês conseguem acompanhar, não precisa entrar em sala de webinário, né? Essa coisa era toda, não tem a burocracia. Porém, né, para tirar o máximo do conteúdo, né, para não ficar feito louco querendo anotar coisa, né, com medo de perder alguma informação, ou mesmo, né, quer fazer exercício, quer fazer as coisas com calma, então a melhor forma, o melhor jeito de fazer isso é, né, então vocês se inscrevem lá e daí vocês podem fazer isso todo esse resto com calma. Vocês podem acompanhar aqui ao vivo, né, mas também tem essa opção de poder depois fazer todo o resto tranquilos. Ok? Então vamos ao tema de hoje, que hoje a gente vai falar sobre um tema que é ótimo para quem é iniciante, né? Para quem talvez já entende um pouquinho de alemão também, principalmente a parte final sobre as horas, né? Mas aqui a gente vai pegar bem o básico do básico e falar tudo que é relacionado a tempo, né? Então, começando aqui com os dias da semana. Simplinho, simplinho, a gente vai fazer um a um, né? Então, começando com a segunda, tá, gente? Não vou começar com o domingo, vou começar com a segunda. Então, segunda chama Montag. Montag. Terça, Dienstag. Quarta, Mittwoch. Mittwoch é legal porque vocês depois vão ver, Woche é semana. Quer dizer, esse finalzinho aqui, ó, Woche, de Woche. Deixa eu ver se eu consigo pegar meu lapisinho hoje. Vamos ver se hoje ele colabora e não ficar todo torto, né? Então, aqui, ó. Esse pedacinho final aqui, gente. O Woche aqui, ó, é de Woche e Woche é semana. E o Mit vem de Mitte, que é metade, meio. Então, Mittwoch significa literalmente metade da semana. Legal, né? Donnerstag é quinta. Freitag, sexta. Samstag e Sonnabend é sábado. E Sonntag, domingo. Então eu gosto de brincar, né? Eu acho que sempre aquela questão que eu falo para vocês, né? Tentar associar as coisas, então eu gosto de brincar. Que segunda é Montag, eu associei com Mond, M-O-N-D, e Mond é lua.
Então, eu associei que segunda é o dia da lua, ok? Dienstag, Dienst, até o T, tirando o AG, né? Como se não fosse Dienst e daí Tag. Dienstag, Dienst é trabalho, é um serviço. Então, eu associei Dienstag como dia de serviço. Mittwoch, metade da semana, né? Donnerstag, Dona é temporal, ok? Então, eu associei que quinta-feira é dia de temporal. Freitag, aí é uma coisa que eu não entendo, que é muito engraçada, porque para os judeus, sexta-feira é o dia de folga, né? E foi assim que eles colocaram em alemão. Freitag é dia livre, né? Então, quem quer que criou os dias da semana decidiu que a sexta-feira é que é o dia livre em alemão. Então, sexta é Freitag. Dia livre para a boa parte das pessoas não é, né? Samstag é o único que eu ainda não achei uma palavra assim que me lembrasse até hoje. Sonnabend, né? Abend é noite. E Sonn eu associei como sol, né? Então, o sol da noite. Quer dizer, sábado é o dia que o pessoal muitas vezes talvez troca os dias pela noite. E Sonntag, né? Que eu associei como Sonne. Sonne que é o sol, então o dia de sol. Apesar que a minha vozinha sempre falava que não existe sábado sem sol. Do domingo ela nunca falou, mas ela dizia que não existe sábado sem sol. Que nem que seja um minutinho, mas o sol sempre aparece no sábado. Há controvérsias. Em Hamburgo, em novembro, há controvérsias. Mas, de maneira geral, eu admito que sim. Nem que seja um raiozinho que passa assim pelo meio das nuvens, mas realmente o sol tem uma tendência, pelo menos, forçar, tentar sair e aparecer no sábado. Se não nos outros dias da semana, mas para tristeza de turista que vem para cá às vezes no verão, principalmente em janeiro, que chove pra caramba aqui em Floripa, então para desespero deles muitas vezes, essa teoria da minha avó não funciona, mas enfim, segundo minha avó, sábado é o dia do sol. Então, Sonnabend, a noite do sol, né? E Sonntag, dia de sol, domingo para os alemães. Ok? Então vamos lá de novo. Montag, segunda. Dienstag, terça. Mittwoch, quarta. Donnerstag, quinta. Freitag, sexta. Samstag ou Sonnabend, sábado. E Sonntag, domingo. Ok? Indo aqui para o próximo lista de coisas, né? Então a gente agora vai para os meses. Falei, hoje vai ser o início, vai ser bem básico, tá, gente? É bem para quem está começando mesmo. Então, começando então com Januar. Januar, que então é janeiro. Aqui não tem nem muito por onde tentar começar por outro mês que não seja janeiro, né? Februar, Februar, fevereiro. März, März, março. April, April, abril. Mai, Mai, maio. Juni, Juni, junho. Juli, Juli, julho. August, August, agosto. September, September, setembro. É agora que a gente tá, né? Em September. E o mês que muita gente gosta e já logo pensa na Alemanha. Apesar que eu acho engraçado, né, gente? Na Alemanha, apesar de chamar Oktoberfest, festa de outubro, a Oktoberfest começa em setembro, né? Vai entender. Ela, na verdade, geralmente, nos últimos anos, ela tem acabado, tipo, no primeiro final de semana de outubro. Mas ela acontece quase que praticamente inteira em setembro, não em outubro. No Brasil, não. Aqui em Blumenau, ela é toda em outubro mesmo, né? Afinal, chama Oktoberfest, né? Mas então vamos aqui para o mês da Oktober, que é Oktober. Oktober. Então, que é outubro. November, November, novembro. E Dezember, dezembro. Dezembro a gente acha que é uma época que pra mim, quem não liga, assim, quem não tem problema de passar um pouquinho de frio, a época mais linda para ir para a Alemanha é dezembro. Porque pra mim não existe país que tenha mais clima de Natal quanto a Alemanha. Porque
Assim, outras cidades que eu já morei, tipo Paris, é muito lindo, mas tipo, algumas ruas e as lojas. O resto não tem. Pelo menos Hamburgo, gente. A cidade inteira decora. As casas, as janelas, o pessoal todo decora. Coloca aqueles. Porque lá eles têm nas janelas aqueles. As janelas têm tipo um parapeito super largo, então é o lugar perfeito para colocar uma série de decorações, talvez, né? Então, como é muito escuro, o pessoal coloca muita luzinha, muita vela. E tem aquelas feiras deliciosas de Natal. Então, para mim, dos países que eu já visitei até agora, o Natal na Alemanha é o mais legal. Assim, é o que eu achei com um clima mais bonito. Tudo parece que respira Natal, assim. Em 2015, quando eu estive na Alemanha a última vez, eu voltei, acho que foi dia 6 ou dia 10 de dezembro, e já estava assim tudo mega hiper super em clima de Natal, e eles fazem, né, o Advent, né? Eles realmente acompanham o Advent, eles vão fazendo a contagem regressiva. Então, assim, para quem puder, né? Pessoal que ainda não mora lá, né? Mas quem puder, então, do pessoal que curte o alemão, que curte a Alemanha e que tem esse sonho, né, de ter aquele Natal feito a gente ver nos filmes, pode nem sempre ter neve, geralmente até não tem no norte da Alemanha, pelo menos não tem neve nessa época, mas aquele clima de Natal muito gostoso, vocês com certeza vão viver. Vocês não vão ter esse clima tanto assim na França, na Inglaterra também eu não senti isso, no Brasil muito menos, né? Muito calor. Mas na Alemanha eu senti mesmo, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal o Natal na Alemanha. E aí, então, agora passando para as estações do ano, de Jahreszeiten. Sommer, Sommer, verão. Herbst, Herbst, outono. Winter, Winter, inverno. Frühling, Frühling, primavera. Então nós temos, e lembrando, gente, que todas essas coisas de tempo são todas masculinas em alemão, tá? Era der Montag, der Januar, agora é der Sommer, ok? É tudo masculino. O janeiro, o verão, o segunda, é tudo o em alemão, é tudo der, ok? So, der Sommer, verão, der Herbst, outono, der Winter, inverno, e der Frühling, primavera. Agora a gente vai entrar. Ah, não. Primeiro peguei agora a listinha de entrar nas horas, que é lá onde a gente vai passar um pouquinho mais de tempo, vai fazer exercício, que é lá onde a coisa complica um pouquinho. Então agora a gente vai ver aqui uma lista com palavras que tem a ver com o tempo, tá? Só para ajudar vocês. Então, das Jahr é o ano, ok? Das Jahr, ano. Der Monat é o mês. Die Woche, a semana. Der Tag, o dia. Die Stunde, a hora. Die Minute, o minuto. Am Morgen, pela manhã. Am Vormittag. Am Vormittag seria antes do meio-dia, né? Quer dizer, ali no final da manhã. Apesar que se vocês disserem Morgen para todo horário até o meio-dia, tá tranquilo também, tá, gente? Não tem problema. Só porque se você quiser falar, eu te vejo antes do meio-dia, quer dizer, lá pelas 11 horas, né? Aí você pode falar am Vormittag. Am Mittag. Mittag é meio-dia. Perceba aqui, ó. Tag é dia. De Mitte é metade do dia, então meio-dia. Ok? Am Nachmittag é tudo que é depois do meio-dia até a noite. Então, é o período da tarde. Am Nachmittag. Am Abend seria a noite. E in der Nacht é na madrugada. Ok? In der Nacht. Ok? E aí faltou a meia-noite, né, gente? A meia-noite. Perceba aqui como tem o Mittag, né? Aqui, ó. Tem o Mittag. Aqui a gente vai pegar o mit, que é a metade, né? E vai acrescentar Nacht. Mitternacht. Tudo numa palavra só, tá bom? Mitternacht. Meia-noite. Mitte
der Nacht, metade da noite, da madrugada, ok? Metade da noite, digamos assim mesmo, né? Aí fica Mitternacht, meia-noite. E agora, então, gente, passando para as horas, que é o ponto um pouquinho mais complexo aqui da nossa aula de hoje, né? Então, vamos aqui, ó, duas formas que dá para perguntar as horas. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Okay? Que seria aqui, a tradução literal seria quão tarde é, né? Mas, enfim, em português a gente vai perguntar que horas são, né? E wie viel Uhr ist es? O wie viel é que eu já vi muita gente usando junto, já ouvi usando separado. Na outra aula a gente colocou junto, aqui está separado, mas é porque realmente as duas formas são aceitas, tá? Lembrando que quando a gente estiver perguntando quantos, né, em quantidade 1, 2, 3, 4, aí você nunca pode juntar. Mas quando você pergunta aqui quanto, né, aí você pode juntar, tá bom? Que seriam, digamos assim, as coisas não contáveis, né? Então aqui, wie viel Uhr ist es? Ok? Que horas são? Okay? E aí a resposta, né, no caso aqui, a pessoa, se você perguntasse para alguém na rua, né, wie spät ist es? A pessoa pode ou falar direto a hora, né, ou se ela quiser dar uma resposta completa, bonitinha, ela vai falar es ist, e aí ela vai dar a hora. Tá bom? E aí então vamos agora aqui, ó, a tabelinha. Tudo que a gente tem aqui, gente, deste lado, é o que a gente vai chamar de hora formal, tá? Que é a forma como geralmente vocês vão ver no rádio, o pessoal da televisão falando. E que se vocês quiserem dar hora desse jeito, ninguém vai chegar e falar para vocês não tá errado. Não tá, só porque é uma hora formal. Por isso que eu brinco com o aluno que quando vocês forem para a Alemanha, sempre tem um relógio junto. Agora com o celular ficou mais fácil, né? A não ser que acabe a bateria, mas senão a gente sempre sabe a hora. Né? Porque o que acontece? Se alguém te perguntar, você pode escolher se você quer dizer a hora desse jeito ou desse jeito aqui. A questão é que quando vocês perguntam para as pessoas, há uma tendência de que elas vão responder deste jeito aqui, e vocês vão perceber que aqui, às vezes, a coisa complica um pouco. E por que complica um pouco? Porque alemão, assim como o francês, as pessoas europeus, não sei o que acontece, mas adoram fazer cálculo, né? Não chega ao absurdo do francês, que vai fazer que 84 vezes 20 e tudo mais, mas mesmo assim vocês vão perceber que tem algumas horas aqui, principalmente quando chega perto da metade da hora, que o pessoal faz umas contas meio doidas para te dizer a hora, em vez de falar simplesmente que é 25 ou que é 32. Ok? Mas vamos seguir aqui. Vamos aqui então. A gente vai ver primeiro sempre a hora informal e depois a hora formal, porque a hora formal é a mais facinha. Tá bom? Então, por exemplo, se você quer falar que são 8 horas, tanto faz da noite ou da manhã, no informal você fala es ist 8 ou 8 Uhr. Tanto faz, você pode acrescentar o Uhr ou não. Normalmente, se você quer deixar bem claro, assim, né, que você está falando de hora e não um número 8 aleatório, aí você vai falar Uhr. Mas se, por exemplo, a pessoa já te perguntou, né, wie spät ist es? Aí você fala es ist 8, ela vai saber que você não está falando que são, sei lá, são 8 outras coisas, né? São 8 horas. Es ist 8. Se do jeito formal, eles até falam 20 Uhr, mas assim, no dia a dia, em português a gente até fala, né? A gente se encontrou às 20 horas, para deixar bem claro que é à noite. Na alemão, não. Se ficar na dúvida, né, na hora de marcar alguma coisa, se é de manhã, de tarde, de noite, a pessoa deve falar abends, morgens, mas é muito raro você ver alguém falando 20 Uhr. Ou, sei lá, 21 Uhr, 15 Uhr. Geralmente eles falam nos números do 1 ao 12. Ok? Então, aqui, ó, gente. Então, agora que tem 7 minutos passados das 8 horas. Ok? Do jeito informal. Perceba que aqui, ó, do jeito informal, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar primeiro o minuto e depois a hora. Então, ele vai falar que são 7 nach 8. 7 depois das 8. Ok? Isso vai acontecer sempre quando você estiver do jeito informal. Primeiro minuto e depois você diz aqueles minutos antes ou depois de que horas. Do jeito formal, fica do jeito que a gente está acostumado, né? 8 Uhr 7 ou 20 Uhr 7.
Mas vamos focar aqui mais no informal, lembrando, né? Que é o que vocês mais vão acompanhar e vão ver quando vocês estiverem na Alemanha. Então, 7 nach 8. Es ist 7 nach 8. Ok? 8h15. 8h15. Então, nós temos algumas opções aqui de como dizer isso. Você pode dizer o 15 depois das 8. Então, 15 nach 8. 15 depois das 8, literalmente, né? 15 nach 8. Ou, que é um negócio que eles adoram usar também, esse tal desse Viertel. Viertel seria um quarto. Então, seria um quarto depois das 8. Então, 15 nach 8 ou Viertel nach 8. Ok? Do jeito formal, simplinho, 8h15, 20h15. Do jeito formal, não se usa o Viertel. Tá bom? Do jeito formal, são só os numerozinhos normaizinhos, como a gente conhece mesmo. Não tem muita brincadeira, não tem muita criatividade, talvez. É aquilo e acabou. Tá bom? Então, informal, 15 nach 8 ou Viertel nach 8, o minuto vem antes, a hora vem depois. Ok? Agora aqui é onde a gente começa a fazer uns cálculos meio loucos. Perceba que aqui, ó, por exemplo, para você dizer 8h26, você pode falar, e esse aqui é o mais facinho, 26 nach 8, 26 depois das 8, beleza. O problema é esse de baixo aqui, gente. Olha só que loucura. 4 vor halb 9. Primeiro, então, quem sabe, vamos entender aqui o que é halb 9. Halb 9 é meio das 9, metade para as 9. Então, o que esse louco aqui em cima está falando? Que faltam 4, que são 4 antes da metade para as 9. Quer dizer, aí na hora que alguém te falar uma hora assim, você vai ter que lembrar, meu Deus, halb 9. E aí, esse halb 9, aí normalmente quem está aprendendo no início fica na dúvida, são 9h30 ou são 8h30. E aí ele ainda vai ter que depois pensar que são 4 FOA. E aí você vai ter que lembrar que o FOA é antes, não é depois. Quer dizer, tem todo um processo para pensar e para chegar na conclusão de que hora que a pessoa está te falando. Até ali, meu filho, você já perdeu 10 minutos, né? Se você estava atrasado, você já se atrasou, mais ainda, para o seu compromisso, ou já perdeu o trem, ou seja lá o que for. Por isso que eu digo, né? Principalmente para quem está chegando e não domina bem alemão, tenha sempre um relógio junto, é muito mais fácil. Ok? É muito mais fácil do que tentar fazer esses 500 mil cálculos. Outra coisa que eu lembro que eu ficava doida no início na Alemanha é quando alguém me dava o telefone, um número por telefone. Era uma loucura, né? Quantas vezes eu peguei número errado de gente, e depois da classe você tenta ligar, não dá, né? Porque você inverteu o número, que deu problema, por causa dessa mania deles, né? De inverter. Então, né? Os X1 primeiro ele fala 6, depois ele fala o 20. Né? Então, enfim, esses europeus têm umas manias bem engraçadas com números. Mas vamos seguir aqui então, gente. Aqui, ó. Vamos parar de reclamar deles, né? Olha, mas é tão bonito, só porque realmente às vezes tem umas regras, né, que não fazem muito sentido. Pra gente, pelo menos. Pra eles pode ser que faça. Ou que tenha feito em algum momento, pelo menos. Né? Porque é aquela questão, tem um momento que a pessoa não questiona mais, né? Em português a gente não questiona porque que chama 26 e não 6 e 20. Né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que esses tempos atrás eu estava lendo um clássico em inglês. E em inglês antigo, eles falavam da mesma forma. Então, por exemplo, aqui, se fossem 26, eles falariam 6 and 20, em vez de 26. Lá no livro, eles usavam 6 and 20. Eu falei, nossa, quer dizer que realmente, né, há muito tempo atrás, os dois idiomas eram ainda mais parecidos. A diferença é que o inglês deu uma evoluída e o alemão ficou parado em alguns pontos, evoluiu em outros, que o inglês ainda não evoluiu. Mas é interessante ver essa evolução dos idiomas. Né? Então, vamos seguir aqui, gente. Então, 26 nach 8 ou 4 vor halb 9, todos os dois significam 8h26. Né? Lembrando que sempre aqui, ó, sempre os minutos vêm antes da hora, né? Do jeito formal, 8h26 ou 20h26. Né? Então, ali o jeito formal é sempre mais fácil, né? Seguindo, então, aqui 8h30, halb 9, metade para as 9. Faz sentido, né? O problema é que a gente, esse halb, nunca sabe direito se é antes ou depois, mas enfim, halb 9, 8h30. Do jeito formal, 8h30, 20h30.
tranquilo, sem maiores problemas. E aqui daí, ó, 8h39, perceba que ele vai ficar com essa coisa meio doida de fazer cálculo. Até aqui, a partir do 21 até o 39, há essa opção desse cálculo extra, que nem sempre acontece, mas pode acontecer, ok? Nem sempre, mas pode. Tem gente que opta por usar, tem gente que opta por não usar. Mas então vai ser tipo desde as 8h21 até as 8h39. Então, toda hora, entre o 21 e 39, as pessoas podem se remeter ao halb próxima hora. Ok? Então, por exemplo, se aqui em cima que a gente já fez, ao invés de ser 8h26, fosse 5h26, seria a mesma coisa, tá? Vier vor halb, era 5h26, então halb 6, né? Então, vier vor halb 6, tá bom? Então, aqui, ó, 8h39, 21 vor 9, 21 para as 9, né? É aceitável. Ou 9 nach halb 9, 9 depois da metade para as 9. Aqui é onde tem 2 9s, complica um pouco mais a cabeça, né? Então, gente, do jeito formal, facinho de novo, né? 8h39, 20h39, sem muito problema, sem muito mistério, não tem muito o que questionar aqui, né? Aí, seguindo aqui, alguém já tem alguma dúvida? Vocês estão ouvindo bem? Estão entendendo bem? O pessoal que está aí nos últimos dias, o pessoal, os alunos cativos aí, que estão sempre acompanhando nos últimos dias, tá tudo tranquilo? Tá tudo ótimo? Eu sei que tem um delayzinho aí, sempre tem. Sim, povo, nein, jein, mais ou menos. Ó, eu vou seguindo aqui, vocês vão deixando aí, tá, gente? Se já tem dúvida, já tem alguma pergunta, já vão deixando aí, que daqui a pouco a gente vai chegar nos exercícios, tá bom? Então, vocês vão deixando aí, gente. Vão deixando comentário, vão deixando pergunta, vão fazendo aí que eu já volto aqui a olhar para ver se tem coisa, tá bom? Vamos ver. Seguindo aqui, então, 8h45, né? E aí, de novo, a gente tem aquela opção do 15 ou do quarto, né? Então, 15 vor 9 ou Viertel vor 9, né? Então, 15 vor 9, 15 antes das 9, ou Viertel vor 9, que é um quarto antes das 9, ok? E aí, do jeito formal, 8h45 ou 20h45. Correto? E aí, aqui, né, ó, 8h52, assim como em português, né? Passou do 15, a gente em português também começa a contar já a próxima hora, né? 10 para as 9, 5 para as 9, aqui é a mesma coisa, né? 8h52, então é 8 vor 9, 8 para as 9. E do jeito formal, 8h52, 20h52. Já? Vamos aqui então para uns exercícios, meu povo. Ah, pois é. A Paula tá tudo tranquilo, o Ivan tá falando que isso ainda embaralha. É mesmo, embaralha, sim. E é normal, então vamos fazer aqui uns exercícios. E se você já tá lá, Ivan, já tem acho que 2 ou 3 exercícios lá para lidar com essa parte da hora. Inclusive, tem um dos exercícios que vocês têm que escrever o que vocês ouvem, né? Que é ajuda. Ajuda para vocês treinarem, mas essa noite ou amanhã cedo vai ter mais alguns lá para treinar bastante essa parte, principalmente esse do ouvir, né? Que quando alguém fala, é sempre mais complicado de saber lidar do que quando a gente que fala, né? Porque quando é a gente falando, a gente escolhe. Eu quero isso ou eu quero aquele outro. Né? Então vamos aqui, ó, gente. O primeiro aqui, ó. Como é que a gente diz essa hora aqui? A gente tem duas opções. Vamos começar com a opção informal. Como é que a gente fala isso aqui do jeito informal? A gente fala que é, ó, metade para as 8. Então, é halb 8. Halb 8. Ok?
Eu vou dar só o informal, tá, gente? Porque o formal é facinho, né? O formal seria 7h30, 6h10. Esse não. Perdão. Esse não tem muito mistério, então a gente vai focar aqui só no informal, tá? Então é halb acht, ok? E o próximo aqui, gente? 6h10. Alguém quer chutar? Eu espero um pouquinho. Lembrando que aqui, né? Do jeito informal, primeiro a gente vai falar os minutos e depois a hora. E aí, meu povo? Alguém quer chutar? Tá todo mundo tímido hoje? Ou será que é porque tá um delay muito grande? Posso ir? Eu vou falar. Então são 10 nach 6. 10 nach 6. Então começa do jeito informal. Ele começa por aqui, né? Então 10. E aí o nach, que significa depois, né? 10 nach 6. Ok? Agora aqui são 6h50. Então perceba que o nosso foco aqui já vai ser na próxima hora, né? Mas a gente vai começar de novo usando os minutos. Só que agora não é mais depois, é antes, né? Então agora aqui vão ser 10 vor 7, tá? 10 vor 7, porque agora a gente não está mais olhando para o 6, a gente já está olhando para o 7, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um 7. Então, aqui a gente já vai focar no próximo número, né? Então, 10 vor 7. Esse aqui é o mais fácil de todos. Quando é na hora cheia, né? A gente fala ou es ist 8 ou es ist 8 Uhr. Né? Não tem mistério, não tem nem aquela história do o'clock do inglês, não tem nada. Es ist 8 ou es ist 8 Uhr. Ok? O próximo aqui. Dá um tempinho para quem está tentando responder sozinho em casa. Como é que a gente faz aqui, gente? De novo, a gente foca primeiro nos minutos e depois vai pensar na hora. Então, são 5 nach 8. Ok? Então, ó, 5 começa aqui, nach 8. Lembra que em alguma aula eu já falei que o alemão muitas vezes parece o árabe, que a gente começa lá do final e volta? Com as horas é a mesma coisa. A gente vai focar primeiro no minuto e daqui a gente vai voltar. Tá bom? Então, ó, 5 nach 8. 5 depois das 8. Ok? Aqui, ó, povo, aqui agora a gente tem duas opções. A gente vai falar das duas. Então, aqui, o jeito mais simples é falar que são 25 depois das 12, né? 25 é 25. 25. Então, são 25 nach 12. 25 nach 12. 25 depois do meio-dia, das 12, né? Agora, tem aquele outro jeito que faz um cálculo. Alguém lembra como é que faz esse cálculo? Agora a gente vai ter que calcular quanto que falta para ser 12h30, para metade para 1 hora. E aí, gente, como é que a gente faz isso? Então, aqui, ó, para metade faltam 5 minutos, né? Então, a gente tem que fazer o cálculo. A gente chegou no 30, agora a gente calcula para ver quanto falta para chegar no 30. Faltam 5 minutos. Então, e faltam, não passou, né? Então, agora a gente vai falar, então, que são 5 vor, porque é antes, né? Não alcançou ainda os 30. Então, 5 vor, metade para 1. Halb 1. Por isso que eu falo que aqui tem que fazer todo um cálculo, né? Então, são 5 vor halb 1. Ok? Se alguém aqui ficou com dúvida, levanta a mão, grita eu. E só me diz onde ficou a dúvida que daí eu volto, tá? Só por causa do delay. Que a gente volta e vê isso aqui, que eu sei que acho que esse é o ponto mais complexo das horas em alemão, essa parte aqui de fazer os cálculos, tá bom? Então, lembrando que aqui, ó, isso vai acontecer entre o 21 e o 39, tá, gente? Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Esse cálculo maluco vai acontecer entre o 21 e o 39, tá?
Então, até o 20, você só vai falar que são 8:20 ou 20 nach 8, né? 20 depois das 8. Beleza, tranquilo. E a partir do 20 para as 9 também, né? A partir do 40, você vai falar que são 20 vor 9. Agora, entre o 21 e 39, às vezes esse cálculo maluco vai acontecer. Tá bom? Aqui então, gente, ó. 45 é facinho, facinho de novo, que é só a gente dizer que faltam 15 para uma, ou um quarto para uma. A gente vai começar com o 15 e depois vai para um quarto. Então, 15 é 15. Então, são 15 vor 1. 15 antes da uma. Okay? 15 faltando para uma. 15 vor 1. Ou um quarto, que é Viertel. Viertel vor 1. Ok? Gente, alguma dúvida? Vocês vão deixando aí. Vão colocando aí, ficou com dúvida, entendeu, não entendeu, agora é a hora. Senão depois só deixando aqui, mas daí eu não consigo mais responder, né? Na hora, assim, eu consigo responder por texto, lá na plataforma também eu consigo responder. E se não, só lá na última aula. Tá bom? Senão vocês vão ter que esperar até dia 28, ou 27, não, 28, que é o dia das dúvidas, para poder a gente sentar e vocês aí me falarem de novo o que ficou de dúvida. Tá bom? Continuando aqui, vocês vão deixando aí que eu vou tentando acompanhar aqui. E eu vou seguindo e qualquer coisa aí eu volto. Tá bom? Então, aqui, ó, gente, 1:08. Então, a regrinha é, você começa com 1 minuto e depois volta para a hora. Aqui é fácil, né? 8 nach 1. Então, 8 depois da 1, 8 nach 1. 1:28, perceba, o 28 está entre o 21 e 39. Então, a gente tem duas opções. Ou fala, né, que são 28 depois da 1, né? Ou que faltam 2 minutos para 1:30. Começando pelo mais fácil. Então, es ist 28 nach 1, né? Sempre começando no minuto primeiro. Então, 28 nach 1. Ou, quantos minutos faltam aqui para o 30? Faltam 2. Então, são 2 vor halb 2. 2 vor halb 2. Então, faltam 2 minutos antes. Halb 2 é 1:30, né? Então, são 2 minutos antes da 1:30. 2 Minuten vor halb 2. Tudo ok até aqui? Sim, não. Alguém já arrancou os cabelos? Na aula de adjetivo tem gente que fala que já arrancou todos os cabelos. Aqui eu não sei se chegar tanto, mas vocês vão compartilhando aí, gente. Vão falando, tá bom, não tá bom, tá muito rápido. Vocês querem que eu volte para outra tela para vocês poderem ver de novo as palavras escritas? Por causa do delay, eu vou seguindo aqui devagarinho, mas vocês vão deixando comentários que daí eu volto, tá bom? Aí aqui, ó, 22:30 é facinho, né? Então, é metade para as 11. Então, é halb 11. Halb 11. Né? Mesma coisa aqui, 11:15, muito, muito, muito fácil. 15 depois das 11 ou um quarto depois das 11. Então, são 15 nach 11, 15 nach 11 ou Viertel nach 11. Viertel nach 11, um quarto depois das 11. Ok? 9:30. Então, 9:30 a gente fala que é metade para as 10. Metade para as 10. Então, fica halb 10. Halb 10. Ok?
10h35. 10h35, a gente está aqui dentro desse espaço aqui, né? Então, vamos fazer primeiro o facinho, que é 25 para as 11. Então, são 25 nach 11. 25 vor 11, né? 25 para as 11. Ou são 5 minutos depois das 10h30. Perceba que aqui a base é às 10h30, né? Então aqui já se passaram 5 minutos. Então a gente vai dizer que são 5 nach, 5 depois, 5 nach halb 11. Basicamente o que acontece, gente? O alemão está sempre olhando para o futuro. Né? O alemão, quem já mora na Alemanha há um tempo sabe, né? O alemão mal voltou das férias de verão deste ano, ele já está comprando o pacote do ano que vem. Né? Se brasileiro deixa tudo para em cima da hora, o alemão tem pavor disso. Né? O alemão tem pavor de deixar, né, de deixar o acaso. Né? Então ele está sempre olhando para o futuro, ele está sempre se preparando. Eu achava muito engraçado em Hamburgo você falar com as pessoas na rua, né? Tava todo mundo, eu tô atrasado, ich bin spät, ou né, eu vou chegar atrasado, ou alguma coisa assim. E eles nunca estavam. Né? Na verdade, assim, eu brinco que a tal da pontualidade britânica, na verdade, é germânica. Porque britânicos não são nem metade tão pontuais quanto os alemães que eu conheço. Os britânicos que eu conheço não são tão pontuais quanto os alemães que eu conheço. E eu acho isso muito engraçado, porque todo mundo fala, não, a pontualidade britânica. Eles até são. Mas é na Alemanha que se diz que o trem vai ser às 10h32. A porta já fechou aos 31, né? Porque aos 32 ele está saindo. Então ele não pode ter ninguém entrando no trem ainda em 32. 32 a porta já está fechada, né? E são coisas assim que eu acho interessantes, né? E esse respeito também que eles têm, né? Se é tal horário, é tal hora, acabou. Né? Eles não querem saber. Tem casos que, é claro, né, pra gente parece um pouco extremo, tipo, né, sei lá, uma mãe com criança que chegou correndo, eles não vão abrir mais a porta. Tut mir leid. Fechou, horário é horário, né? Por um lado dá para entender, porque, né, se eles começarem a abrir muita exceção à regra, né, se perde. Mas, né, enfim. Então, alemão sempre olha para o futuro, gente, tá? Então, nesse caso aqui, por isso, né? Chegando à metade, já está olhando para a próxima hora. Ele já não está mais pensando nessa hora aqui, ele já está pensando no que vem. Né? Então, a gente estava aqui no 35, né? Então, 5 depois das 10h30. Então, é 5 nach halb 11. 5 nach halb 11. 5 depois da metade para as 11. 2h40, facinho, né? Como em português, 20 para as 3. Então, são 20 vor 3. 20 vor antes, 3, 3. Então, 20 vor 3. 13h45. A gente tem de novo aquela opção, né? 15 ou o quarto. Então, 15 vor 4. 15 vor 4 ou Viertel vor 4. Né? 15 ou um quarto para as 4. 4h55, então 5 para 5, né? 5 vor 5. É uma palavra que eu acho mó legal fazer aluno que está aprendendo é falar, né, sei lá, 5.555, né? Experimenta colocar farinha de mandioca na boca, então. Não, mas essa é melhor quando você fala pfeffer. Pfeffer é mais legal ainda, né? Farinha de mandioca eu falo porque lá é difícil de achar, né, gente? Aí você não quer desperdiçar a coisa. Eu lembro que quando eu tava lá, depois de... Acho que eu já tava há uns 2 anos. E naquela época ainda não tinha, que agora tá cheio de loja brasileira, né? Naquela época não tinha. Então, minha mãe sentia muita saudade de tomar chimarrão, né? E eu sentia muita falta de farinha de mandioca. E aí, uma vez pro meu aniversário, eles mandaram um pouquinho de farinha de mandioca numa carta, gente. Veio só de sacanagem, né? A família mandou um pouquinho de farinha de mandioca dentro do envelope. Eu falei, olha só, família legal que eu tenho. Mas tudo bem. Mas hoje em dia está bem mais fácil, né? A gente já consegue comprar quase tudo lá fora, então
Claro, às vezes é um pouco mais caro, né? Mas pelo menos essa saudade fica um pouco reduzida, né? Você minimiza um pouco a saudade por poder ter acesso, né? A Guaraná Antártica, sei lá, né? Guaraná, açaí, tapioca, farinha, essas coisas todas que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, 4:20 são 20 nach 4, 20 nach 4. E aqui não tem muito mistério, não. Eu não tô aqui do 21 ao 39, eu parei um pouquinho antes, então não tem que ficar fazendo cálculos. Então, são 20 nach 4, 20 depois das 4. 5:30. Então, ó, tá o 30 aqui. Eu já vou pensar na próxima hora, então é halb 6. Halb 6. Ok? São, então, metade para 6, halb 6. Aqui de novo, facinho, facinho, hora cheia, 7 ou 7 Uhr, né? Sem mistério. Aí, para fechar aqui, 8:35 são, tem as duas opções, né? 25, então são 25, 25 vor 9, né? 25 faltando para as 9, ou 5 depois da metade, né? Então, 5 nach halb 9. 5 nach halb 9. Gente, ficou alguma dúvida aqui? Ah, pois é, né? Pois é, às vezes só, Ivan. Agora tá mais fácil, né? Agora você consegue tomar um belo de um chimarrão, assistir a aula. A internet também facilita muito isso, né? Na minha época, eu fui para lá em 96. Não tinha esse negócio de poder estar tranquilo em casa, fazer aula. Era livro mesmo, era sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tinha muita opção, né? Hoje em dia, a tecnologia facilita muito, né? Quer dizer, você consegue estar na Alemanha, fazer aula comigo que estou aqui no Brasil, mas eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, sim, as coisas mudaram muito e tá ótimo assim. Tá ótimo assim, a gente não tem que reclamar, não. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Esse é o último ponto, tá, gente? Esse aqui é o último ponto. Vão colocando aí as dúvidas, tá? Então, aqui, ó, aqui eu coloquei uma listinha com algumas formas como a gente usa essa questão do tempo, né? Ó, o im mais o mês. Quando a gente quer falar do dia, a gente usa o am, né? Então, por exemplo, quando você quer falar que alguma coisa acontece em janeiro, em fevereiro, você vai dizer im. Ó, por exemplo, aqui, ó, sie hat im Juli Urlaub. Ela tem férias em julho, im, im, ok? Aqui, quando a gente quer falar data, né? Por exemplo, aqui, ó, am 5. August, am Montag, am Dienstag, ok? Que é tanto o número, né? A data, dia 1º, dia 2, dia 3, quanto para dizer o dia da semana também, tá? Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, a gente usa o am, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, am 5. August hat sie ein Interview. No dia 5 de agosto, ela tem uma entrevista, ok? Agora, o ab, significa quando algo inicia, ok? É o ponto de partida. Ab e aí também a data, né? Então, aqui, ó. Sie hat ab 24 August in Graz. Ah, não, sie ist. Tut mir leid. Não, ela não tem, ela está. Sie ist ab 24. August in Graz. Quer dizer, a partir do dia 24 de agosto, ela vai estar em Graz. A gente tem, eu acho que é daqui a 3 aulas, a aula falando sobre o futuro, mas isso é uma coisa que eu acho muito legal do alemão. Percebe que aqui, ó, por fato de ele estar dizendo em que momento do futuro o fato vai acontecer, eu estou falando que vai ser dia 24 de agosto. Vamos supor que a gente ainda não esteja no dia 24 de agosto, ok? Você pode deixar a frase no presente, ó, sie ist, ok? E aí você coloca em que momento do futuro, né? A partir de 24 de agosto, né? E a frase pode pode continuar no presente, ok? Então, sie ist ab 24. August in Graz. Então, a partir do dia 24, ela vai estar em Graz.
E aí, quando você quer dar a data de término de alguma coisa, né? Você começou no dia 24, né? E ó, ela vai ficar lá até dia 31. Ok? Então é bis, até. Ou bis zum, né? Aqui você pode, nesse caso você pode optar se quer usar só o bis ou o bis zum. Então, ó. Sie ist bis 31. August in Graz. Ou sie ist bis zum 31. August in Graz. Então, ela está até dia 31 de agosto em Graz, né? E a tradução fica igual para o bis ou bis zum. Porque em português a gente simplesmente diz até. Gente, tem alguma dúvida? Nesse sentido aqui, quando é que uso bis, o ab, von bis, im, am, an, in, qualquer coisa do gênero, como é que a gente fala alguma das horas, alguma coisa ficou, enfim, não ficou clara para vocês. Porque o conteúdo acabou, tá, gente? O conteúdo de hoje era bem básico mesmo, dias da semana, meses, estações, e aí lidar com as horas, tá? E aí não tem jeito, gente. Horas a gente é só treinando, é só vendo, é só. Por isso que sim, já tá com. Acho que são 3 exercícios lá na plataforma agora. Sendo que pelo menos um deles é para vocês ouvirem pessoas falando horas, né? Para vocês daí escreverem a hora que vocês estão ouvindo, né? Porque tem que saber identificar, né? Senão não adianta. Mas vou colocar mais ali, porque realmente isso, toda essa parte de números, né, fica um pouco complexa pra gente, porque eles falam tudo meio ao contrário, né? É o 5 e 20, é 5 depois da metade prazo, isso tudo acaba confundindo o nosso cérebro, porque a gente não está acostumado. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Habt ihr Fragen? Irgendetwas? Alguma coisa que eu não falei? Que vocês gostariam que talvez eu trouxesse em algum momento? Alguém que esteja acompanhando as aulas desde o início, que viu lá no cronograma, faltou alguma coisa, que daí, gente, eu posso trazer isso tudo na última aula, né? Que a última aula tá super aberta. A última aula, vocês criam, ok? Vocês vão me dizer o que vai ter na última aula, ok? Se são dúvidas, se é algum tema. Só, por favor, não me peçam para tratar dativo, acusativo, essas coisas assim, porque só isso precisa de uma semana, né? Para eu fazer isso bem feito. Mas esses outros tópicos, essas outras coisas, tranquilo. Como eu já falei antes, gente, eu tô analisando como fazer, mas eu tô a fim de continuar com essas aulas, mas daí fazer isso tipo uma vez na semana, ou uma vez a cada dia, 15 dias, vou ter que ver com a minha agenda para ver como é que vai ser viável. E aí eu acho que aí a gente senta realmente, vou fazer talvez enquetes para ver que assunto tratar quando, o que vocês estão mais precisando, quais são as maiores dúvidas, e ver aí como é que eu posso fazer manter esses vídeos para vocês. Ok? Que vídeo no YouTube tem um monte, né? Mas aqui ter aula comigo, a gente poder conversar, eu acho que faz diferença também, né? Para quem às vezes fica com alguma dúvida, até já estudou algum assunto, alguma coisa, mas na hora de rever sozinho gera dúvida. Então aqui, pelo menos agora, vocês têm essa chance, gente. Então aproveitem. Aproveitem. E tirem as dúvidas de vocês. Para quem já está estudando isso há um tempo, tem dúvida em algum momento, algum tópico, alguma coisa, é a hora. É a hora. Não? Não? Nada? Uma dica de nada? Todo mundo entendeu tudo? Então tá ótimo. Quando todo mundo fica quieto assim, o professor sempre desconfia, né? Mas então, gente, ó. Se até eu encerrar aqui não aparecer nenhuma dúvida, vocês então,
Ó, na plataforma o vídeo vai estar amanhã cedo, tá? Até o meio-dia acho que eu consigo colocar o vídeo, porque hoje à noite eu coloco ele para editar, amanhã eu subo ele, tá? Amanhã vocês vão poder então baixar o vídeo lá na plataforma, façam os exercícios, esse material todo aqui que acompanha tá lá também, vocês baixem, leiam, sublinhem. O material tá agora, gente, sempre disponível 2 horas da tarde, tá? Então, para quem já gosta de pegar para se preparar para as aulas, né? Amanhã a gente vai falar de passado, tá, pessoal? Amanhã a gente vai focar principalmente no perfect, mas também vai dar uma olhadinha no pretérito pro sein, pro haben e nos modais, tá? Mas a gente não vai entrar a fundo no pretérito. Ok? Pessoal, então, se ninguém tem dúvidas, eu desejo a vocês eine gute Nacht. Aproveitem, entrem quem ainda não entrou no curso, se inscreva lá na página. A página está aqui em cima, tá, gente? O endereço para se inscrever é tudo gratuito, tá, gente? Só tem que realmente colocar nome e e-mail, tá? E aí vocês podem acessar todo esse monte de coisa. Tem mais um monte de bônus, mais um monte de coisa vindo por aí, tá bom? E eu vejo vocês então amanhã para a gente falar sobre o Vergangenheit, sobre o passado, ok? Also dann, tschüss!